Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 21. Evangelho segundo o apóstolo João, capítulo 21, nós leremos a partir do verso de número 15. João, capítulo 21, verso 15. Diz assim a palavra de Deus. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Então Jesus lhe disse: pastoreia as minhas ovelhas. Terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro se entristeceu por ele lhe ter perguntado pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Pois em verdade digo a você que, quando você era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos, e outro cingirá você, e levará você para onde você não quererá ir. E disse isso para significar o gênero de morte com que Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, acrescentou-lhe: segue-me. Pedro, voltando-se, viu que também estava seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a ele? Jesus lhe respondeu: se eu quiser que ele permaneça até que eu venha, o que isso importa para você? Quanto a você, siga-me. Então se tornou corrente entre os irmãos que aquele discípulo não morreria. Mas Jesus não disse que ele não morreria, apenas: se eu quiser que ele permaneça até que eu venha, o que isso importa a você? Até aqui, louvado seja Deus pela sua palavra. E você diz? Amém. O que é que motiva você? O que é que faz com que você se levante da cama todos os dias? O que é que faz com que você trabalhe com afinco e dedicação? Ou o que é que faz com que você não trabalhe com afinco ou dedicação? O que é que faz com que você mantenha o seu casamento, a sua casa, a sua família? Ou o que é que faz com que você pense, ocasionalmente, em jogar tudo para o alto? O que é que faz com que você busque a Deus? E, de repente, o que é que faz com que você já não o busque? Pelo menos não com a intensidade que um dia você já conheceu. A pergunta pelas nossas motivações é uma pergunta importante. A Bíblia dá muito valor às motivações de uma pessoa, a ponto de afirmar que uma motivação equivocada pode colocar a perder um gesto
interessante. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 13, disse assim: ainda que eu dê os meus bens aos pobres, ou entregue o meu corpo para ser queimado no fogo, se eu não tiver amor, nada disso valerá. Ora, que uma pessoa dê tudo o que tem aos pobres é um gesto nobilíssimo. Que uma pessoa dê a sua vida em nome de uma causa ou de outra pessoa é algo digno de menção. Mas a palavra não está interessada na grandeza, no impacto, na abrangência, no alcance das nossas ações, quanto está interessada na verdade a respeito das nossas motivações. Por isso que a Bíblia também diz, por exemplo, Provérbios capítulo 16, que todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor avalia o íntimo. E o salmista escreveu que Deus se alegra com a verdade no íntimo. Uma das verdades mais constrangedoras da vida é que sobre as nossas motivações nós não temos como enganar ao Senhor. Ele que tudo vê, que a tudo sonda, que a tudo perscruta, não é possível ocultar nada de seus olhos. Jesus, no Sermão do Monte, falando sobre oração, disse assim: quando você for orar, entre no quarto e feche a porta e fale com o Pai que vê você em secreto. Eu confesso que eu esperava que Jesus dissesse, fale com o Pai que ouve você no secreto, mas o verbo que Jesus usou ali não é o verbo ouvir, é o verbo ver. Porque, de repente, a gente descobre que a oração é muito mais alguma coisa que Deus vê do que alguma coisa que Deus ouve. Afinal de contas, Deus não precisa das nossas palavras para saber o que se passa conosco. Quando você se coloca no altar de Deus, mais do que ouvir o que você está falando, Ele está vendo você. Então, mesmo quando você não tem o que dizer, Ele sabe o que está no seu coração. Ele sabe. Então, não é possível enganá-lo. Podemos enganar pessoas. Podemos enganar muita gente por pouco tempo. Podemos enganar pouca gente por muito tempo. Não podemos enganar todo mundo o tempo todo. Mas podemos chegar ao ponto de enganarmos a nós mesmos. Ronaldo Lidório, que vocês certamente conhecem, escreveu um livro chamado Desafio da Integridade. Nesse livro ele afirma que nós somos seres naturalmente construtores de máscaras. E ele fala de 3 tipos de máscara. A primeira máscara, a máscara de longe, que a gente usa para enganar quem não conhece a gente. Todos nós usamos essa máscara de vez em quando. Eu já usei um monte de vezes. Máscara que a gente usa para enganar quem não sabe quem a gente é. Por exemplo, quando eu era seminarista, eu não sei se você sabe, mas seminarista passa apuro. Na escala da pobreza, seminarista está lá embaixo. Tem pobre, tem miserável, tem mendigo e tem seminarista. Um dia eu estava andando na rua, um mendigo falou, me dá um dinheiro. Eu falei, rapaz, não tenho. O que você faz? Ele perguntou. Eu falei, sou seminarista. Ele falou, pega um dinheiro no chapéu. E eu peguei. Eu já era casado quando fazia o seminário. Um dia o sofazinho que nós tínhamos em casa rasgou-se. E eu e Cristiane saímos numa saga para achar um sofá
que ficasse legal na nossa sala e coubesse no nosso orçamento. Foi muito difícil. Fizemos orçamento em várias lojas, nada dava certo. Um dia, andando num shopping, passeando, eu vi uma loja de imóveis e falei, vamos entrar? Ela falou, não, isso aí não é para o nosso bico. Eu falei, mas vamos entrar. Entramos. Logo veio uma moça simpática. Posso ajudar? Eu disse, estamos procurando sofá. Ela falou, vocês estão com sorte. Toda a loja está com 50% de desconto. Eu falei, que bênção. Olha esse aqui. Eu olhei o sofá, espetacular. Ia ficar lindo na nossa sala, dava certinho. Eu sentei, meu Deus, me abraçou, falou palavras boas ao meu ouvido. Eu levantei e falei, gostei desse aqui, quanto que custa? Ela falou, esse aí está na promoção de, acho que era 16 mil reais, está saindo por 8 mil reais. Imediatamente eu coloquei a máscara de longe. Dei um passinho para trás, olhei de cima para baixo e falei assim, e a vista? Ela falou, não, já está com desconto, mas dá para parcelar em não sei quantas vezes. Eu, com a máscara de longe, falei assim, só tem essa cor? Ela falou, promoção é só o mostruário mesmo. Eu falei, tá bom, eu vou dar uma volta, qualquer coisa eu volto aí. Máscara de longe, se eu fosse ser sincero, eu ia dizer, moça, eu sou pobre. Se eu tivesse 8 mil reais para pagar num sofá, eu trocava meu carro. Mas é chato falar isso. Sabe quando você está batendo boca com a telemarketing e ela não quer te atender e você vai perdendo a paciência, de repente você fala assim, a partir de agora você vai falar com o meu advogado. Você não tem advogado. Nem pode pagar um. Máscara de longe, para enganar quem não conhece você. Ronaldo Lidório fala de uma máscara que ele chama de máscara de perto. Essa já mais elaborada, mais ligada ao rosto, que a gente usa para enganar quem conhece a gente. E como tem gente habilidosa no uso dessa máscara. Já atendi no consultório, tanto pastoral como psicanalítico, pessoas ou que usaram essa máscara por muito tempo ou que foram enganadas por essas máscaras. Como uma mulher que uma vez marcou horário comigo, estava chocada, porque depois de alguns anos de casamento, descobriu que o marido tinha um amante do mesmo sexo que ele. Anos de casamento. Que máscara bem elaborada. Que aparência de verdade que ela tinha. Já atendi tanta gente, foi vítima de golpes, perdeu dinheiro. Máscaras. Mas aí o Lidório termina falando da máscara de dentro, que é uma máscara muito mais elaborada, muito mais difícil, colada ao rosto, parece o próprio rosto, e a pessoa usa para enganar a si mesma. Porque há pessoas que incrivelmente acreditam na mentira em que vivem. Nós podemos enganar muita gente por algum tempo, pouca gente por muito tempo. Não todo mundo o tempo todo. Podemos enganar a nós mesmos, mas olhe na minha direção e ouça o que eu vou dizer para você nessa noite. Nós não podemos enganar o Senhor. Tudo Ele vê, tudo Ele sabe, a todos Ele sonda e Ele se alegra com a verdade no íntimo. Por isso a Bíblia dá tanta importância para as nossas motivações. Porque as nossas motivações falam da verdade sobre nós. Atendi uma vez um homem que estava em crise de fé. Tinha começado um negócio, no papel o negócio era espetacular, e ele ainda tinha feito um propósito com Deus, que do negócio,
do faturamento do negócio, uma porcentagem significativa ia para missões, ia para as igrejas, ia para obras sociais. Ele tinha um pacto de distribuir os seus lucros para o reino, para as obras do reino, e ele não se conformava que o negócio estava muito mal. E ele me disse: Marcelo, como que é isso? Eu fiz um compromisso com Deus, eu coloquei essas questões todas e o meu negócio não vai para frente. Por que Deus não me abençoa? Ele perguntou. E aí eu comecei a questioná-lo sobre a história que ele tinha, sobre os caminhos pelos quais ele já havia passado, sobre os discursos que ele havia ouvido ao longo de sua trajetória. Localizei uma figura paterna, o pai dele, que era uma figura muito austera, mas ao mesmo tempo muito crítica, muito cobradora. E ele passou a vida ouvindo desse pai que ele nunca ia ser nada na vida. Depois de muita conversa, ele lembrou-se de tantas coisas e chegou à conclusão que, por mais que ele tinha feito um pacto com Deus de contribuir com aquele valor que ele queria contribuir, a motivação dele não era essa. A motivação dele era provar para o pai que o pai estava errado sobre ele. E eu pude ajudá-lo a entender que, enquanto a motivação dele fosse essa, Deus não tinha nenhum compromisso com aquele negócio que parecia tão bonito no papel. Deus se importa com as nossas motivações. Deus não se importa tanto com as aparências, na verdade, Ele não vê como vê o homem. Samuel aprendeu isso, o homem vê o exterior, Deus vê o coração. Não se importa tanto com os nossos feitos e realizações, Deus se importa com o nosso coração. O texto que nós lemos é um texto que você conhece bem. E o contexto desse texto você conhece bem, pelo menos do ponto de vista histórico, cronológico, dos fatos. Pedro havia negado Jesus 3 vezes. Ainda que ele tinha dito que não faria isso de jeito nenhum, que todos podiam fazer isso, menos ele. Jesus um dia chamou Pedro e disse assim: Pedro, preciso dizer algo para você. Satanás pediu a sua alma para peneirar você como trigo, mas eu roguei ao Pai a seu respeito e o Pai me atendeu. O que é que Jesus estava dizendo para Pedro? Pedro, é assim, ó, vai ser complicado para você daqui para frente, mas eu falei com o Pai a seu respeito e já está tudo certo. Porque uma verdade sobre a vida e sobre como as coisas são, é que Deus já sabe tudo. Algo que você precisa entender de uma vez por todas: nem eu nem você conseguimos surpreender a Deus. Decepção é algo de que Deus não participa. Deus não conhece a decepção. Porque decepcionar-se é esperar por algo que enfim não vem. O que é que Deus espera que enfim não vem? O que é que faz com que Deus se surpreenda? Você consegue imaginar Deus no céu, sentado no seu trono, olhando a humanidade e de repente falando assim: Gabriel, corre aqui. Quem que é aquele cara fazendo aquela lambança ali, ó? Aí Gabriel fala: é o pastor Edinaldo. E Deus falou: não, o Edinaldo não. O Edinaldo não. Não é possível, você está falando sério? Traz meus óculos. Se fosse o Marcelo, tudo bem, mas o Edinaldo não. Não esperava isso dele. Você imagina Deus assim, chocado? Por que Deus não fica chocado? Por que Deus não se decepciona? Por que Deus não é surpreendido? Porque Ele sabe tudo. A onisciência de Deus é a base para a nossa afirmação de que não há nada que possamos fazer que surpreenda a Deus ou que o decepcione. Então, quando Jesus chamou Pedro, Jesus não chamou Pedro para dizer: Pedro, cuidado, não vá me decepcionar, não vá fazer nada errado, ó Pedro, vigia. Não, ele chama Pedro para dizer: Pedro, eu já vi esse filme, eu sei como ele termina, e eu falei com o Pai a respeito disso, e com o Pai está tudo certo.
Mas porque Pedro não entendia isso, ele não quis decepcionar Jesus. Então ele olhou para Jesus e disse: Mestre, eu seguirei contigo até a morte. Aí Jesus precisa falar com ele de novo. Fala assim: Pedro, vem cá, cai um botão aqui, chega aqui. O que eu estou tentando te dizer é que ainda hoje, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Agora Jesus dá detalhes do que vai acontecer. Já vi esse filme, Pedro, eu já sei o que vai acontecer. Você não vai me decepcionar, eu já sei, já falei com o Pai. É que isso tem potencial de decepcionar a você. Porque a sua motivação, Pedro, tem sido até aqui mostrar o seu valor, ser melhor que os seus amigos, agradar-me naquilo que não tem a ver com a vontade de Deus, mas com os desafios e interesses da sua autoestima. Então o problema não é que você vai me decepcionar, eu já vi o filme, o problema é que você vai decepcionar a si mesmo. Mas mesmo assim, Pedro olha para o Senhor e diz: ainda que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei. Sabe o que Jesus fala na sequência? Nada. Porque o que é que você fala para alguém que já sabe de tudo? Diz para mim, o que dizer para alguém que está absolutamente certo, convicto a respeito de tudo? Só sobra orar a Deus para que essa pessoa não se machuque demais. Jesus é preso, Pedro tenta segui-lo, é confrontado em 3 ocasiões e nega Jesus 3 vezes. Quando ele nega Jesus pela 3ª vez, o galo canta. E Pedro sai para chorar amargamente. Volta à sua atividade de pescador. E quando Jesus ressuscita, Jesus vai falar com ele. Nesse texto que nós lemos, é disso que se trata. Mas tem um outro contexto aqui que vale muito a pena você conhecer, se é que você já não o conhece. Que é o que eu chamo de contexto literário, textual. Da importância desse texto que nós lemos no Evangelho de João. Se você já leu o Evangelho de João com uma perspectiva de estudá-lo, você deve ter descoberto que o Evangelho de João é todo estruturado a partir do número 7. Todo estruturado a partir do número 7. Por exemplo, no Evangelho de João, há 7 milagres relatados. Não que Jesus só fez 7 milagres, o próprio Evangelho diz isso. Jesus fez muitos milagres, se todos fossem escritos em livro, não haveria livros no mundo inteiro. Estes, porém, foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus e para que, crendo, tenham vida em seu nome. A lógica do evangelista é a seguinte: o 7 na cultura judaica era um símbolo de plenitude. Se tem 7, tem tudo que é necessário, não precisa mais. Então, na cabeça do evangelista, é mais ou menos assim: eu vou te contar 7 milagres de Jesus para que você creia. Se você não crer com 7, não adianta eu te contar o 8º. Por isso Jesus fez muitos milagres, mas estes foram escritos para que vocês creiam. Que Ele é o Filho de Deus e, crendo, tenham vida em seu nome. Os 7 milagres de Jesus no Evangelho de João você conhece. O primeiro, a transformação da água em vinho, no capítulo 2. O segundo, a cura de um menino, no capítulo 4. O terceiro, a cura de um paralítico, no capítulo 5. O quarto, Jesus anda sobre as águas, capítulo 6. Depois de ter multiplicado os pães, são 2 milagres juntos, o 4º e o 5º. Depois, no capítulo 9, ele cura um cego de nascença, é o 6º milagre. E, finalmente, no capítulo 11, ele ressuscita Lázaro.
Mas não são só 7 os milagres, são também 7 os eu sou de Jesus no Evangelho de João. Depois que ele multiplica os pães, ele diz, eu sou o pão da vida. Depois que ele cura o cego de nascença, ele diz, eu sou a luz do mundo. No capítulo 10 do Evangelho, ele faz uma pregação em que ele diz, eu sou o bom pastor e eu sou a porta das ovelhas. Depois, no capítulo 11, por ocasião da ressurreição de Lázaro, ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. No capítulo 14, ele diz palavras que são conhecidíssimas nossas, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E, finalmente, no capítulo 15, ele diz, eu sou a videira verdadeira. São os 7 eu sou de Jesus no Evangelho de João. Só que no Evangelho de João também tem 7 encontros, que eu chamo de encontros didáticos, pedagógicos, onde Jesus não realiza um grande milagre, mas são encontros poderosos de transformação. Por exemplo, qual que é o primeiro encontro? O encontro com Natanael no capítulo 1. Depois, no capítulo 3, o encontro com Nicodemos. Depois, no capítulo 4, o encontro com a mulher samaritana. Depois, no capítulo 8, o encontro com aquela mulher adúltera. Depois, no capítulo 12, o encontro com aquela mulher que foi mencionada aqui hoje no momento de adoração, que unge a sua cabeça, que unge seus pés, que enxuga com seus cabelos. Depois, no capítulo 13, o momento em que ele lava os pés dos seus discípulos, é o 6º encontro. E o 7º, o último, para fechar o Evangelho com chave de ouro, esse encontro com Pedro depois da ressurreição. Para restaurar a vida de Pedro. E para deixar uma mensagem que talvez você ainda não tenha percebido, mas eu vou dizer para você qual é. Que evangelho significa, não importa o quanto você erre e o quanto você se decepcione com você mesmo, sempre haverá espaço para a obra restauradora que Deus pode fazer na sua vida. Sempre haverá espaço para o arrependimento, para a restauração, para a inauguração de um novo tempo. Então, o contexto histórico aqui é Jesus dando oportunidade para Pedro de refazer-se de seu erro. Mas o contexto literário aqui é Jesus ensinando para todos nós que não importa o quanto já caímos, importa que Ele tem poder para nos levantar. Por isso que Provérbios diz que o justo cai 7 vezes, e ainda que caia 7 vezes tornará a levantar-se. Porque a nossa vida não é sobre se caímos ou não. A nossa vida é sobre quantas vezes levantamos depois de cair, porque temos um Deus que levanta ao caído, aleluia. Mas o que é que impede uma pessoa de se levantar depois de cair? A autodecepção. Pedro era movido pelo seu desejo de afirmar a si mesmo como alguém acima dos demais. Toda pessoa que é movida por esse tipo de sentimento, quando fracassa, tem dificuldade de se recompor. Toda pessoa que viveu a sua história idealizando a si mesma, quando naufraga nos seus equívocos e autoenganos, tem muita dificuldade para levantar-se. Jesus conhecia Pedro. Jesus sabia que Pedro era um homem de coração difícil. Então Jesus trabalha a restauração de Pedro com 3 dicas que valem para todos nós nessa noite e que podem nos ajudar a começar de novo, quando tudo que a gente deseja é jogar tudo para o alto e desistir. Talvez haja pessoas aqui hoje que estão desanimadas com a sua vida profissional. Só não desistem porque não sabem o que fazer. Talvez haja pessoas aqui desanimadas com o seu casamento e com a sua casa. E pensam muito sobre como jogar tudo para o alto e desistir.
Talvez haja pessoas aqui desanimadas de si mesmas. Eu não duvidaria que alguém aqui já pensou em morrer. Eu não sei qual é a sua decepção, a sua angústia ou a sua dor. O que eu sei é que está entre nós, nessa noite, um Deus que levanta ao caído. Um Deus que restaura o abatido. Um Deus que dá nova vida a quem já não via perspectiva para a sua. Foi o que aconteceu com Pedro. Pedro voltou a pescar. Depois de ter negado Jesus, ele acreditou que estava acabado, que era carta fora do baralho, como se diz. Afinal de contas, ele havia sido advertido e mesmo assim fez o que fez. Um dia Pedro estava pescando, não pegou nada, estava com João, outros discípulos, e um homem da praia gritou: joguem a rede do outro lado. Eles ouviram o homem e jogaram a rede do outro lado. A rede, de repente, estava cheia de peixes. João disse: é o mestre. Diz a Bíblia que Pedro arrancou suas roupas e pulou na água, e foi nadando até a praia, deixou os outros lá recolhendo os peixes e foi nadando. E assim, eu sou um leitor atento da Bíblia, eu fico prestando atenção nos detalhes. Pedro pulou na água, feito um desesperado, saiu nadando para encontrar-se com o mestre, sozinho, os outros ficaram lá no barco tentando puxar os peixes. De repente, Pedro chega na praia, eu estou esperando Pedro correndo, eu estou esperando uma cena em câmera lenta, em que Pedro corre, Jesus corre, ambos de braços abertos, e Pedro pula, e Jesus roda Pedro no ar. Sabe o que aconteceu? Não sabemos, a Bíblia não conta. A Bíblia silencia sobre esse momento, que eu acho que deve ser um momento dos mais espetaculares. Como será que foi esse encontro? A Bíblia não fala, porque a Bíblia não está muito preocupada em nos emocionar. Ela está mais preocupada em nos ensinar. E vai direto para essa conversa entre Jesus e Pedro, em que Jesus faz esses 3 desafios para Pedro. Primeiro, Pedro, olhe para dentro. Vamos dizer juntos? Olhe para dentro. Mais uma vez, olhe para dentro. Como que Jesus faz esse desafio para Pedro? Pedro, você me ama? Ah, irmãos, eu confesso que às vezes eu não entendo o que Jesus faz. Porque se fosse eu, ou quem sabe se fosse você aqui nesse momento, a gente aproveitaria para dar uma lavada na roupa suja. Quem aqui não sentiria a tentação de dizer: Pedro, não falei? Você não me ouve? Você é teimoso? Irmã, seu marido faz uma lambança para a qual você já o havia alertado. Você olha para ele e diz: meu bem, você me ama? Não, você diz: ô animal, por que é que você não me ouve? Eu falo. Você ouve os outros. Ah, isso é sensacional. Você ouve os outros, você não ouve. Está vendo por que eu falo? É para te ajudar. Eu sou assim, você é assim. A gente precisa lavar uma roupa suja. Precisa marcar território. Se tivesse me ouvido, se tivesse feito o que eu falei, se não tivesse sido tão teimoso. Jesus estava com a faca e o queijo na mão para dizer para Pedro: Pedro, você fez tudo errado, eu cansei de falar, eu te chamei, mas você quis dizer que você era melhor que os outros, olha aí, ó. Nada disso. Jesus termina de comer, chama Pedro e diz assim: Pedro, você me ama? O que é que Jesus está dizendo para Pedro? Pedro, eu não quero que você olhe para o que aconteceu. Eu quero que você olhe para si mesmo e procure o que é que sobrou em você depois de tudo que aconteceu.
Talvez nessa noite, Jesus esteja perguntando para você se você o ama ainda, depois de tudo. Porque a nossa tendência é ficar ruminando a história da gente. Pedro, você me ama? Então, é assim, aquele dia lá, tem pessoas que não sabem responder uma pergunta simples. A mulher pergunta para o marido, bem, você me ama? Ele diz assim, você está perguntando por causa de ontem, né? Não, porque ontem, aquilo lá que eu falei, não é. A gente rumina história o tempo todo. Rumina passado. A gente se justifica demais. Como é difícil olhar para dentro e reconhecer a verdade que nos habita. Pedro, você me ama, significa, Pedro, depois de tudo, o que é que tem aí ainda? Porque isso é poderoso. Não é sobre por onde você passou, não é sobre o que você fez, não é sobre quantas vezes você errou, é sobre o que é que há aí no seu coração que pode virar uma faísca tremenda para um incêndio glorioso que Deus vai operar aí. Tem uma hora que nós, como crentes, precisamos decidir se ainda amamos o Senhor. Você ama Cristo? Não me venha com eu estou nessa igreja há 30 anos, por gentileza, isso não é resposta para a minha pergunta. Não me diga que você é dizimista, isso não responde a minha pergunta. Não me diga que você tem procurado viver uma vida correta, isso não responde a minha pergunta. Ouvi um pregador uma vez que contou uma história curiosíssima. Ele havia feito uma pregação extraordinária, tremenda, num evento com milhares de pessoas. Foram centenas e centenas de conversões. Terminou a programação, um jovem que estava ali nos bastidores foi até o pregador e colocou um bilhete no bolso dele. Ele, como bom pregador, achou que era uma oferta e aguardou até chegar no hotel para ver quanto seria. Quando ele foi verificar o que o jovem tinha colocado no bolso dele, havia uma pergunta: pregador, você ama Cristo? Ele ficou indignado. Que moleque mais atrevido, que pergunta mais sem propósito. Eu prego o evangelho há tantos anos, eu prego no mundo inteiro, eu já levei não sei quantas almas para Cristo, eu já vi milagres acontecendo, e ele foi dizendo para si mesmo tudo que ele já havia feito. Só que aquela pergunta martelava na sua mente, no seu coração: pregador, você ama Cristo? E ele dizia para si mesmo: que menino mais sem juízo, história é essa de botar um bilhete nesse meu bolso, ele não sabe quem eu sou. E aquela pergunta martelando, até que depois, na alta madrugada, ele caiu de joelhos no seu quarto e disse: Senhor, eu não te amo. Eu faço tudo por mim, eu prego por mim, eu gosto dos holofotes, eu gosto dos aplausos, eu gosto da manifestação da multidão, eu gosto dos convites. Irmãos, quantas vezes eu já tive dúvidas sobre as minhas motivações e quantas vezes eu já tive certeza e elas não eram as melhores. Tem hora que a gente tem que olhar para dentro e reconhecer que o problema não é o outro na discussão que tivemos com ele, que não é a falta de um recurso que a gente sempre acusa de ser a razão da nossa tristeza, não é a estrutura de uma igreja, de uma família, de uma empresa que a gente trabalha. Às vezes a gente tem que olhar para dentro e reconhecer que o problema é o nosso orgulho, os nossos medos, os nossos traumas, os discursos aprisionantes, as razões pelas quais nós simplesmente não conseguimos ser leves e livres na presença do Senhor. Quero dizer para você hoje que o Senhor está entre nós para derramar um bálsamo, um batismo de amor nas nossas vidas.
de modo que o fogo que vai queimar em nós vai ser suficiente para nos levar a incendiar esse mundo em que nós vivemos e a luz de Cristo brilhe através da nossa vida. Olhe para dentro. Olhe para dentro. Segunda dica que Jesus deu para Pedro. Pedro, olhe para frente. Vamos dizer juntos? Olhe para frente. Mais uma vez, olhe para frente. Pedro, você me ama? Pedro respondeu, Senhor, tu sabes que eu te amo. Como Jesus perguntou 3 vezes, na terceira Pedro se entristeceu. Porque percebeu a conexão entre aquelas perguntas e a negação. E entristecido por ter sido protagonista daquele episódio, ele disse uma frase muito forte, ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Porque todo mundo que olha para dentro enxerga o que Deus já viu. Então tu sabes. E para cada resposta que Pedro deu, Jesus fez um complemento. Então, cuide das minhas ovelhas. Olha o que Jesus estava fazendo com Pedro. Pedro estava aprisionado a um evento passado. Para tirá-lo dessa prisão, Jesus precisa manejar o coração de Pedro e levá-lo a olhar para o futuro. Eu digo para você, porque é o que eu atendo na minha clínica diariamente, que muitas pessoas não conseguem viver a vida porque estão presas a um passado que nunca passa. Eu digo há muitos anos que existem 2 tipos de relação com o passado que têm potencial de serem prejudiciais e deletérios na nossa vida. Nostalgia e melancolia. O que é nostalgia? Nostalgia é saudade daquilo que já foi. Quem que é o nostálgico? O nostálgico é aquele que diz que era feliz e não sabia. Sabe o que nostálgico gosta de dizer? Frases que começam com a expressão na minha época. Que época? Você morreu já? Esses dias um jovem de 30 anos falou assim, Marcelo, na minha época, eu falei, que época, garoto? Que época é essa? Ontem? Tem 30 anos, que época é essa? Por que a gente fala na minha época? Porque a gente fez um recorte no passado, elencou um momento pleno e considera que a nossa vida ficou ali. O melhor da minha vida, na minha época não era assim. Sabe a melhor coisa que pode acontecer com alguém que fala na minha época? Morrer. Porque aí os outros falaram, na época do fulano, aí fica cristalizado. Na época do saudoso pastor Edinaldo, olha que legal. Foi impressão minha ou o irmão bateu na madeira? Última vez minha aqui, né? Nostalgia. A pessoa tem uma visão do passado através de um recorte. É o lugar da plenitude. Nunca mais a vida será como foi naquele momento. Mas pior do que o nostálgico é o melancólico. Porque se nostalgia é saudade do que já foi, melancolia é saudade do que nunca foi. E o nostálgico é o sujeito que diz assim, ah, se eu tivesse. Ah, se eu tivesse feito diferente.
Ah, se eu não tivesse ido na conversa do fulano. Ah, se eu tivesse ouvido minha mãe. Ah, se eu tivesse aproveitado aquela oportunidade. A sensação do melancólico é que no passado tem um ponto de inflexão, que ele tomou a decisão errada ali e a vida dele não foi o que poderia ter sido e nunca mais será. Eu brinco que o melancólico é uma pessoa que entrou numa livraria, olhou os livros, pegou um livro na mão, folheou o livro, pagou o livro, foi com o livro para casa e leu o livro com a sensação que o livro que ele devia ter comprado ficou na livraria. Melancólico é terrível. Porque se o sonho do nostálgico é voltar no tempo para reviver, o sonho do melancólico é voltar no tempo para reescrever. Uma vez eu conversei com um homem muito melancólico, quase 60 anos de idade. Ele olhou para mim e disse assim: Marcelo, sabe qual é o meu sonho? E eu pensei comigo, sei lá, ganhar na loteria, casar com alguma mulher específica, ter filho. Fiquei pensando, sabe qual é o meu sonho? Ele disse. Falei, qual? Ele disse, voltar aos meus 18 anos com a cabeça que eu tenho hoje. Eu falei, irmão, ia ser uma tragédia. Ele falou, por quê? Eu falei, porque você ia apanhar de todo mundo. Ele falou, por quê? Eu falei, porque você é chato. Ele falou, como assim chato? Eu falei, isso é chato. Você tem quase 60 anos, não gosta da sua vida, não gosta de você, não gosta de ser você, não gosta das pessoas que cercam você, quer voltar aos 18 com essa cabeça? Você vai irritar todo mundo. Porque menino de 18 anos não tem paciência com velho chato. E pior, você acha que vai corrigir tudo, né? Mas a chance de você piorar tudo é muito maior. Imagina que você volta nesse período que você quer voltar. Aí aquele dia que você saiu para a direita e tudo foi ruim, você sai para a esquerda e é atropelado e morre. Quantas vezes precisa voltar no passado para dar certo? Gente, a gente não consegue corrigir um erro que a gente cometeu faz minutos. Você fez aquele arroz, pôs sal demais. Aí vai tentar corrigir o arroz salgado, bota uma batata. Aí serve um arroz salgado e com uma batata dentro. Joga isso fora. Você não sabe corrigir as coisas direito. Aí quer corrigir o passado todo. Para com isso. Para de viver aprisionado ao passado. Lembre-se que o presente é começo puro, como disse Emmanuel Levinas. Lembre-se que a boa notícia é essa, como disse Tim Hensel. A melhor fase da sua vida está pela frente. Lembre-se, como escreveu o apóstolo Paulo, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas passaram, tudo se fez novo. Preciso me libertar das amarras do passado. Porque não importa o que aconteceu comigo, importa o que eu farei agora, a partir de agora, na presença de Deus, com aquilo que me aconteceu. E tudo pode ser novo, e tudo pode ser diferente. É isso que Jesus está dizendo para Pedro. Pedro estava se achando carta fora do baralho. Jesus está dizendo, Pedro, cuida das minhas ovelhas. Eu ainda acredito em você. E a terceira dica que Jesus dá para Pedro é a que eu mais gosto. Primeiro, olhe para dentro. Segundo, olhe para frente. Terceira, olhe para cima. Vamos dizer juntos? Olhe para cima. Mais uma vez, olhe para cima. O que isso significa? Depois de Jesus ter perguntado, você me ama? E Pedro respondido, o Senhor sabe, eu te amo. Jesus disse assim, Pedro, me siga. Aí Pedro começa a segui-lo e Jesus diz assim, sabe, Pedro, quando você era jovem, você se vestia e ia para onde queria. Mas um dia você ficará velho, outros vestirão você e levarão você para onde você não quer ir. O que Jesus estava dizendo? Pedro, sabe qual que é um dos problemas da vida? Um dos problemas da vida é que a gente não está no controle de nada.
Hoje que você é jovem, você acha que está no controle. Você acha que você é poderoso. Você acha que você é bom. Mas a verdade é que um dia alguém fará com você o que você não quer, e essa é a vida. Na vida você não toma as decisões sempre, na vida as coisas não são do jeito que você gostaria, na vida as pessoas não funcionam como você espera delas. Jung escreveu que Deus não fez o outro como eu o teria feito. Nada é como eu quero o tempo todo. Viver é se frustrar. Ninguém está no controle. Você não está no controle de tudo. Só que essa é uma das fantasias mais poderosas que nós temos. Talvez por causa da mais tenra infância, onde nós vivíamos o que Freud chamou de o sentimento de onipotência do bebê. Parece que tudo que ele quer acontece, ele deseja o leite, o seio vem para ele, ele deseja que o seio desaparece, e ele cria uma fantasia de onipotência que nos acompanha, nos persegue e às vezes nos invade pelo resto da vida. As coisas têm que ser do meu jeito. Só que isso não é verdade, em absoluto isso não é verdade. Pedro achou que ele estava no comando. Jesus disse, Pedro, você vai me negar. Ele disse, não vou, eu estou no comando. Eu sei o que é melhor para mim, eu tomo decisão, eu fiz coach, eu fiz análise, eu frequento igreja há muitos anos, eu li a Bíblia inteira, eu estou no comando. Eu tenho graduação, eu tenho pós-graduação, eu já li inúmeros livros, conheço do assunto, eu estou no comando. Eu tenho a minha empresa, eu ganho dinheiro, eu estou milionário, eu estou no comando. Jesus diz, Pedro, um dia você achou que estava no comando, vai chegar o dia que você vai descobrir que nunca esteve. Quando esse dia chegar, lembre-se que Deus está no controle. Porque diz o Evangelho que Jesus falou isso para dizer com que tipo de morte Pedro glorificaria a Deus. Quando você finalmente descobrir que não está no controle de nada, lembre-se que Deus está no controle de todas as coisas. Só que Pedro era um homem curioso. Não é que ele era burro, mas era um pouco. Ele não entendia as coisas de primeira. Jesus acabou de dizer isso para ele. Ele olha para trás e vê que João, discípulo amado, está vindo. Ele olha para Jesus e diz, e quanto a ele? Aí Jesus dá uma resposta dura para ele. Não te interessa. Se eu quiser que ele fique vivo até que eu venha, o que te importa? E aí até virou um mito ali de que o João não morreria mais. Mas o texto diz, Jesus não diz que ele não morreria, Jesus diz que isso não importava para Pedro. Porque olha o que está acontecendo aqui. Jesus acabou de dizer para Pedro, Pedro, você vai descobrir que não está no controle, e quando você descobrir isso, lembre-se que Deus está no controle. Imediatamente, Pedro olha para trás e quer controlar a vida do outro. Irmãos, nós somos terríveis. Porque o quanto Pedro é cabeça dura, eu também sou. Eu não controlo nem a minha vida e quero controlar os outros. Você não consegue ser crente para você e quer controlar o quanto o outro é crente. Você não consegue ser a pessoa que você quer ser e fica exigindo que o outro seja quem você quer que ele seja. Você não consegue definir a sua própria trajetória e fica julgando o outro porque está naufragando na trajetória dele. Você não tirou a trave do seu olho e quer meter o dedo no cisco do olho do irmão. Por que Jesus é duro com Pedro? Porque Jesus acabou de dizer, Pedro, você não está no controle. E Pedro imediatamente quer controlar a vida alheia. E eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Eu aprendi uma lição para ser feliz na vida.
viver e deixar viver. Porque esse negócio de julgar todo mundo toda hora, de se indignar toda hora com todo mundo, de querer controlar tudo e a todos, só faz é trazer sofrimento e nenhum resultado. Uma vez uma paciente minha me perguntou: o que eu faço para o meu marido mudar? Eu disse: o que é que você quer fazer? Ela falou: não sei. O que é que você quer que ele mude? Isso, isso, isso. Por que é que você não muda isso, isso, isso na sua vida? Quem sabe ele muda. Não, mas eu não quero mudar, eu quero que ele mude. Eu estou bem. Ele é que é um problema. Tem pouca esperança para uma pessoa assim, que acha que está certo em tudo e que o outro é que é o problema. Quando alguém aceita que precisa mudar, a maior descoberta que ela faz é que os outros também mudam, não por uma força dela, mas por uma ação de Deus. O Spencer Johnson escreveu isso: nada melhor até você mudar. Mas a gente não quer mudar, a gente quer que o outro mude. Nós não estamos olhando para nós mesmos, estamos olhando para o outro. É mais fácil olhar para o outro do que olhar para nós. É mais fácil julgar do que autocriticar-se. É mais fácil condenar o outro do que reconhecer o próprio pecado. Quando Pedro pergunta: e quanto a ele? Jesus diz: não importa para você o que vai acontecer com ele. O que vai acontecer com ele é da minha questão. Se eu quiser que ele fique até que eu venha, isso não tem a ver com você, tem a ver comigo e com ele. Quanto a você, siga-me, porque já fará bem se me seguir, ao invés de ficar controlando o outro. Isso quer dizer que eu não devo me importar com o outro? Não, eu devo amar o outro. Isso quer dizer que eu não devo orientar o outro quando Deus me dá a direção de que o outro está precisando de ajuda? Não, eu posso fazer isso. O que eu não posso é achar que eu tenho o direito de controlar a vida dos outros. Porque eu não tenho. E isso, quando acontece, revela uma falha na minha experiência espiritual profunda, que é o fato de eu não estar olhando para Deus. Quando uma pessoa deixa uma comunidade por causa das outras pessoas, ela está dizendo: eu estava aqui pelas pessoas e não por causa de Deus. Pastoreei igrejas com milhares de membros. O momento mais abrangente do meu ministério, a igreja que eu pastoreava tinha 2.100 membros. O tempo todo alguém saía da igreja que eu pastoreava. E muita gente chegava. Eu pedia para os membros da minha igreja uma coisa só: ore antes de tomar decisão. Não é sobre se você está feliz aqui ou não. Não é sobre se as pessoas tratam você como você gostaria ou não. Não é sobre se o pastor dá assistência que você demanda ou não. É sobre onde Deus quer que você esteja exatamente agora. É sobre isso a vida cristã. A vida cristã é sobre onde Deus me quer, fazendo o quê? Agora, a gente não contente em tomar decisões por nós mesmos, que revelam as nossas frustrações e carnalidades, a gente ainda quer que o outro nos acompanhe. Aí eu não só saio da minha igreja, como fico ligando para os outros para saírem também. Sabe como é que chama isso? Síndrome de Lúcifer. Porque o Lúcifer, não contente em ter caído, fez um monte de outros caírem também. A pessoa não contente em tomar uma decisão carnal, ela insufla as outras para tomarem decisões carnais. Sem oração, sem temor de Deus, sem amor. Se nós estivéssemos aqui por causa das pessoas, já não estaríamos aqui há muito tempo. Eu estou no Evangelho desde o nascimento, conheço a igreja há 48 anos. Só Jesus para amar a igreja dele.
Eu amo a igreja do jeito que um amigo ama a mulher do amigo que é chata toda a vida, mas ele a ama por causa do amigo que ele ama muito. Você tem um amigo ou uma amiga que você gosta demais, mas o cônjuge dessa pessoa é de matar? Tem. Sabe aquela pessoa que você diz, eu queria ter essa pessoa aqui em casa todo dia, mas o cônjuge dela não dá. Só pelas risadas eu estou vendo que Cascavel não é fácil nessa área, não. Sabe quando você tolera uma pessoa pelo amor que você tem a outra que gosta dela? Eu brinco que a gente está na igreja desse jeito. A gente ama a igreja porque Jesus a ama, porque essa igreja não é fácil, não. Ô noivinha que o mestre arrumou, hein? Ô noivinha encardida essa que o mestre arrumou. Complicada, ressentida, amargurada, crítica, cheia de 9 horas. Mas louvado seja o mestre, porque nós estamos aqui por causa dele. Nós estamos aqui porque a ele nós amamos. E amamos uns aos outros com o amor que vem dele. E não é difícil, porque o amor que vem dele inunda os nossos corações. Meu irmão, minha irmã, nessa noite, em nome de Cristo, olhe para cima. Olhe para Deus, com os olhos fixos nele, autor e consumador da nossa fé. Aleluia por isso. E nada nos desanimará, nada. Olhe para dentro, olhe para frente, olhe para cima e nada impedirá você de ser quem Deus quer que você seja. Quem diz amém para essa palavra? Feche seus olhos, nós vamos orar. Desafio rápido. Quem quer, a partir de hoje, ser a pessoa que Deus quer que você seja, fique em pé. Olhe para dentro, olhe para frente, olhe para cima. Olhe para dentro, porque o mais importante não é o que você fez ou deixou de fazer, é o que está aí no seu coração, alimentado pelo Espírito Santo nessa noite. Olhe para frente, porque não se trata de onde você passou, onde você errou, quantas vezes você caiu. Deus ainda tem planos para você. Olhe para cima, porque você não está no controle, mas Deus está no controle de todas as coisas. Erga a sua mão comigo. Senhor amado, põe a tua mão sobre nós nessa noite. Hoje começa um tempo novo na nossa história. Hoje vivemos uma vida nova a partir daqui. Olhando para dentro, nossas motivações corrigidas pelo Espírito, nosso amor renovado por Ti, um fogo queimando dentro de nós. Hoje nós olhamos para frente, ainda tem muito a se fazer, o Senhor é digno, a obra é grande, a seara é grande, os trabalhadores são poucos, eis-nos aqui, envia-nos a nós. Olhamos para cima, Tu és o autor e consumador, Tu és o Senhor, é por Tua causa, Tu estás no controle de todas as coisas, Teus planos são absolutos, não podem ser frustrados, Tu ages em todas as coisas para o bem dos que Te amam, e nós cremos nessa palavra e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Amém.